não sei se vocês sabem, gente, mas na Europa, no geral, é um continente que está sempre em construção. Então, assim, estão fazendo construção aqui na minha rua e é só o caos. Só o caos, só isso que eu tenho pra dizer. Enfim. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho da minha experiência sendo au pair na França. Faz um mês que eu cheguei aqui. Mais precisamente um mês e um dia. Eu cheguei dia 20 de agosto e hoje são 21 de setembro. E eu queria falar um pouquinho da minha experiência, a experiência que eu tive até o momento. Primeiramente, eu queria dizer que eu acho que uma das coisas que eu mais percebi aqui é que eles são muito mais conscientes em questão do meio ambiente. Eles sempre prezam em cuidar do meio ambiente, sempre é uma coisa dita. Eu escuto muito a minha criança, às vezes eu falo pra ele assim, ai, faz isso, aí ele, não, porque não é bom pro meio ambiente. E eu acho que isso é muito interessante, acho que a gente deveria ser mais assim, né? Eu acho que eu vou aprender muito estando aqui, vai ser uma experiência muito enriquecedora, como as outras foram. Lembrando que eu fui au pair também nos Estados Unidos e em Luxemburgo, e então, assim, eu tenho uma experiência, eu diria que vasta, em relação ao pé e tudo mais. Eu morei com norte-americanos, lá em Luxemburgo eu morei com australianos e agora aqui eu tô tendo experiência com o europeu mesmo, né, o francês. E eu acho assim bem diferente, gente, bem diferente de cada lugar, entendeu? Acho que é bem interessante. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é essa questão deles serem bem ambientalistas, assim, tentar cuidar bastante do meio ambiente. Tem sim umas contradições, tá? Umas coisas que você fala assim, ah, tá, você não faz isso por conta do meio ambiente, mas você faz isso. O outro ponto que eu diria é que eu sinto que a Europa, mas principalmente a França, pelo menos da minha experiência, é muito arcaica. Tipo assim, cara, as coisas, assim, nós estamos, né, nos tempos atuais, tudo moderno e tudo mais, mas ao mesmo tempo as coisas são meio que novas, mas ao mesmo tempo não. Tipo assim, eu sinto que as coisas são muito básicas, simples, eu diria. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou botar aqui uma foto. Mas sabe aquele micro-ondas, né? Micro-ondas. Pelo menos assim, as pessoas que eu vi no Brasil, na minha realidade, todo mundo tinha aquele micro-ondas com um botãozinho ali, que tem a telinha pra você ver a quantidade de tempo e tudo mais. E assim, aqui a primeira coisa que eu percebi na minha família é que o micro-ondas deles era aqueles que você tem que rodar pra botar o tempo e não tem telinha, não tem nada. E aí fica é desse jeito. E assim, a minha primeira. Quando eu olhei, eu pensei assim, cara, isso deve ter 20 anos, deve ser muito velho. Tipo, porque é isso que me remete, sabe? Esse tipo de micro-ondas me remete a coisa velha. Eu não sei, não sei porquê também, não sei se vocês pensam igual, mas enfim. Aí fui lá, né? Fui na loja comprar um micro-ondas porque aqui na casa não tem, eu estou morando sozinha, né? Não moro com a família. Muitas famílias aqui na França, eles fornecem um apartamento, um estúdio, algum lugar separado. E eu moro separada da família, o que tem sido bem desafiador, eu diria, né? Minha primeira vez morando fora e tudo mais. Então, assim, eu fui lá na loja comprar o micro-ondas e eles tinham 3 opções. Gente, as 3 opções eram exatamente com esse negocinho de rodar. Não tinha nenhum com os botãozinhos e a tela. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu sinto que tudo aqui é muito arcaico, assim, muito simples, eu não sei. É tipo tecnológico, mas ao mesmo tempo não é. E eu sabia disso já, porque eu vejo muita gente reclamando da burocracia da França. Tudo é demorado, tudo você tem que enviar por carta, documento você tem que enviar 40 páginas pelo correio, e aí demora horrores pra você ter um resultado. E é bem assim, realmente eu acho bem arcaico aqui, assim, o Brasil tá anos-luz de muitas coisas, tipo o Pix, por exemplo, porque a gente sabe que muitos países na Europa você precisa de dinheiro, por exemplo, para
comprar o que você quiser, dinheiro em espécie. Eles não aceitam cartões. E muitos deles, quando eles aceitam, você tem que comprar 30 euros. Então, assim, querendo ou não, é um valor muito alto. Por exemplo, eu tava na Suíça, porque eu moro bem perto da Suíça. E lá são francos, que é mais caro, no caso, mais caro do que o euro. E eu queria tomar um bubble tea, e aí quando eu vi lá, tava lá. 30 francos no mínimo. Eu tinha que comprar pelo menos 30 francos pra pagar no cartão. Então, assim, muitas vezes você deixa de fazer as coisas porque você não tem dinheiro em espécie. Mas, enfim, eu acho que tem muito essa questão mesmo de ser bem arcaico. Assim, outra coisa que eu acho muito engraçada, eu tenho uma amiga que ela tem acesso a um carro automático e elétrico, claro, né? Enfim, um carro elétrico. Eu acho que. Eu não sei, gente. Existe carro que é elétrico que não é automático. Não sei, mas enfim. Isso é uma coisa nova, tecnicamente, né? Se a gente for comparar com um carro manual, um carro elétrico e tudo mais. E, gente, não tem câmera de ré. Eu falo como assim? Tipo, pra mim, é tipo assim, se o carro, ele tá nesse nível, ele é um carro elétrico, não sei o quê, como que ele não tem câmera de ré? Então, assim, eu sinto que é muito simples, pode ser moderno ali, né, da atualidade e tal, tecnológico, mas é simples. É isso que eu sinto aqui, eu não sei. Outra coisa, não tem aquele espelhinho, sabe, quando você puxa... Gente, eu não sei o nome, sinceramente. Quando você puxa ali, não é guarda-sol, né, pra tampar do sol ali no carro. Cara, não tem espelho. Eu acho que eu nunca vi um carro que não tem espelho no negócio. Tudo bem, eu sei que existe muitos, mas assim, um carro elétrico, cara, era o mínimo que poderia ter, né? Mas isso, assim, eu acho que essas foram as coisas, assim, que eu fiquei mais chocada. Tipo, a questão do meio ambiente, como eles pensam muito no meio ambiente. E o fato de tudo ser meio que arcaico, ser meio tecnológico, mas ao mesmo tempo muito simples, não sei. É... Eu moro aqui numa região que é de montanhas, né? Eu moro nos Alpes, então tá sendo bem difícil em relação a dirigir carro manual. Outra coisa, tipo, quando eu tava no Brasil, que eu tenho uma relação com direção muito complicada, gente, muito complicada. Eu sempre tive muito medo de dirigir. E eu tirei carteira no Brasil. Não dirigi carro manual, tipo, só tirei a carteira. Fui para os Estados Unidos e foi lá que eu realmente aprendi a dirigir e eu dirigia carro automático. Fiquei 2 anos nos Estados Unidos, depois fui para Luxemburgo e em Luxemburgo eu também dirigi carro automático. Então, assim, eu nunca tive a experiência de dirigir carro manual ali no dia a dia. E aí, quando eu estava no Brasil agora, né, que eu voltei antes de vir pra França, eu estava em Luxemburgo, fui pro Brasil e voltei pra França. Eu fui na autoescola, falei, eu queria treinar um pouco, porque eu não me sinto segura e tudo mais. E eles estavam assim, mas você vai pra França e você vai dirigir carro manual? Mas como assim? Tem carro manual lá? E eu tava assim, claro que tem. Inclusive, são, tipo, creio eu que 90% dos carros são manuais lá. Então, assim, as pessoas têm uma visão de que, Europa, o primeiro mundo, é muito tudo tecnológico, tudo muito... Gente, não é. Não é. Tem muita coisa no Brasil que é muito mais avançado. E eu acredito que a gente é muito, 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 muito mais desenrolado em muitas coisas também. Mas, enfim, pra mim tá sendo uma experiência horrível essa questão de ter que dirigir carro manual, porque eu não gosto. E em montanha, entendeu? Eu só fico pensando quando começar a nevar, entendeu? Gente, amanhã é o último dia do verão. E depois disso, daqui pra frente é só pra trás. O frio já tá vindo, essa semana já vai estar, sei lá, 5, 7 graus. E eu tô bem preocupada com essa questão, porque, cara, dirigir em montanha. Gente, é muito triste. É muito triste. Dirigir carro manual, gente, pra quê? Pra quê? Porque não existe só carro automático. É bem Nutella, né? Eu sou bem Nutella. Enfim, eu sei que isso é uma coisa que tá pegando bastante. Como eu moro muito perto da Suíça, as coisas são muito caras aqui, muito caras. E o trânsito também não fica legal, assim, mais perto da Suíça. É terrível. Uma coisa que eu gosto muito daqui é que as pessoas sempre te dão bom dia. Gente, tipo, quase todo mundo que eu passo na rua. Se eu não falo, a pessoa fala, porque agora eu tô acostumando. Eu acho isso incrível. Eu acho que a gente fala muito no Brasil também, mas aqui é, sei lá, as crianças passam, falam, tipo, os adolescentes, as famílias, tudo.
e sempre falam bonjour. Eu acho muito legal isso. Eu tô numa região, assim, que não tem muito... Eu creio eu que não tem muitos jovens, muitas coisas, é mais família. As pessoas moram aqui pra trabalhar na Suíça. Então isso é meio complicado, porque eu não tenho muito o que fazer. Simplesmente não tenho muito o que fazer aqui. Tudo acontece na Suíça, tem que ir pra Suíça pra fazer tudo. E isso é um grande problema. Não sei como que vai ser a minha experiência aqui. Eu já sabia disso. Isso é um ponto muito importante se você for escolher seu au pair. Escolha um local legal, um local que tenha transporte público e pelo menos, né, porque aqui o transporte público também é precário. Porque senão, cara, você não vai aproveitar seu ano. Como eu já tinha muita experiência, assim, tipo, fui au pair nos Estados Unidos, fui au pair em Luxemburgo, falei, cara, tá de boa pra mim ir pra um lugar assim que eu não vou aproveitar tanto. Eu tô tranquila com isso. Mas eu acho super importante a questão da localização e também os benefícios que você vai ter com a família, tipo, vocês vão pagar meu transporte, vocês vão me providenciar um carro, fornecer um carro. Isso é muito importante, inclusive eu posso fazer um vídeo falando mais sobre o au pair, se vocês tiverem interesse, a diferença do au pair na França, em Luxemburgo, nos Estados Unidos. Mas eu queria mais contar um pouco da minha experiência estando aqui um mês. Eu queria muito falar sobre o processo de estar morando sozinha também, porque eu já sabia que seria bem desafiador. Porque é a minha primeira vez morando sozinha, então agora eu vou ter que. Eu estou tendo que limpar a minha casa inteira, fazer comida, ir ao mercado, tipo, a própria adulta. Então, assim, tá sendo bem difícil. A minha adaptação aqui já era pra ser difícil por inúmeras coisas. Acabou sendo muito mais difícil do que deveria. Porque pra mim, assim, cara, foi muito difícil voltar do Brasil. Eu tava bem relutante, não queria voltar. Então, assim, dessa vez, gente, meu coração ficou no Brasil. Eu estava clara que eu queria fazer minha vida aqui na Europa, em janeiro, quando eu decidi ficar com essa família, porque eu estava em Luxemburgo, sendo au pair lá e já procurando uma família e tal. Falei, não, cara, eu vou tentar ser au pair em outro lugar e eu quero fazer minha vida aqui na França, na Europa, no geral, né? Na verdade, na Europa, em algum lugar na Europa. Eu falei, não, vou pra França. Meu coração tava assim, não, vou pra França, vou fazer minha vida lá e tal. E aí eu resolvi ir pro Brasil antes de começar essa nova experiência. Já ia falar inglês. E foi bem difícil. Foi bem difícil, assim. Agora eu tô bem confusa. Não sei se realmente eu quero ficar aqui para o resto da minha vida. Sobre o meu francês, gente, eu fui pra Luxemburgo para aprender francês. E eu morava com uma família australiana. Então eu não praticava meu francês, até porque eles só falavam inglês, eles não falavam outra língua. Então, assim, eu não tive muito proveito, porque eu só falava inglês ou português. E aqui eu arranjei uma família que só quer que eu fale inglês com a criança, pra criança poder aprender, né? Praticar, na verdade, porque eles já falam inglês. Então, assim, eu não sei como que eu vou destravar o meu francês, porque a família, com certeza, é a forma mais fácil de você aprender a língua que você quer aprender, entendeu? Porque você tá ali o tempo todo com a criança, você tem que falar, você tem que, entendeu? É ali que você bota a cara no sol e aprende. Foi assim que eu fiz quando fui para os Estados Unidos para aprender o inglês. Então, assim, eu não sei realmente como que eu vou aprender o francês, né? Tipo, melhorar o meu francês. E é uma língua muito difícil, muito difícil. Tem muitas exceções, a pronúncia não é fácil. Então vai ser uma jornada. Eu espero que eu consiga melhorá-lo. Assim, eu não tive nenhuma experiência ruim com francês até agora, né? Porque as pessoas sempre falam que francês são aquilo outro, que eles são muito fechados, que eles reclamam de tudo. E assim, a experiência que eu tô tendo, a minha família é muito tranquila, eles são bem diferentes, eu diria, do que o povo fala de francês. E as experiências que eu tive, assim, até o momento, eu não tenho muito contato com francês e tal, mas as experiências que eu tive foram positivas. Esses dias eu estava no parque, e aí uma moça começou a conversar comigo, e ela viu que eu falava inglês, ela começou a falar inglês. E assim que eu falei pra ela, olha, eu tô com muita vontade de aprender o francês e tal, ela já trocou.
falava lento pra eu poder entender. E foi super solícita, assim, quando eu falava alguma coisa, ela me corrigia. Cara, foi uma experiência muito legal. E outra questão que eu queria muito falar, gente, uma vez que você aprende o inglês, é tão difícil você aprender outra língua, você tem que estar, assim, muito disposto. Porque tem aquela questão da nossa zona de conforto, né? Quando você fala o inglês, cara, dificilmente você vai precisar falar outra língua. Tem hora que eu realmente preciso. Eu preciso tirar o meu francês lá, não sei da onde, pra falar com alguém, porque tem gente que não fala inglês. Mas especialmente aqui nessa área, as pessoas falam muito inglês, porque é uma área muito turística, porque tem os Alpes e tudo mais. Então, assim, eu não preciso muito. E lá em Luxemburgo eu tinha esse problema também. Porque eu chegava nas lojas, eu já falava logo, vous parlez anglais? Já perguntava, né? Você fala inglês em francês? E a pessoa falava, sim. Eu já trocava na hora, eu nem tentava. E isso é um problema, eu acho que a pessoa tem que ter muita força de vontade pra poder começar ali a falar, não, eu só vou falar francês. Eu vou tentar meu máximo, porque eu, até o momento, não tenho essa força de vontade. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar inglês, é isso que eu falo. E isso tá sendo muito complicado, porque, como eu disse pra vocês, meu francês não sai, não melhora, porque eu já tenho inglês. E isso é uma questão, assim, que eu sempre comento com minhas amigas. Cara, como é difícil falar outra língua quando você já fala inglês. Porque você fica muito naquela comodidade ali, eu não preciso mais, entendeu? Falar outra língua, eu diria. Se eu não falasse inglês, aí sim, meu francês já estaria muito melhor, porque como eu morei em Luxemburgo, uma das línguas oficiais de Luxemburgo é o francês. Então, eu acredito que meu francês estaria muito melhor. Outra coisa que eu acho super interessante aqui é a questão da comida. Gente, lembrando que tudo que eu estou falando eu não estou generalizando. Não tem como você falar como um todo, assim, todo mundo. Mas, cara, eles. Tipo assim, o povo parece que não come proteína aqui. A proteína é muito cara aqui, sabe? Eu tô achando assim um absurdo comprar um frango, uma carne. E eu não sei se é uma questão ambientalista, que as pessoas não comem carne aqui, proteína no geral, assim, carne e frango. Eu acredito que em algum momento eu vou descobrir o porquê. Mas eu não sei se é uma questão ambientalista ou é questão de realmente eles acharem muito caro e aí eles não compram. Mas, cara, sério, isso é uma coisa que eu tô percebendo e parece que esse povo não come muito, porque eu tenho necessidade de comer, tipo, 4 ou 5 vezes ao dia, e como podemos ver, tem um sino tocando, tem uma igreja perto aqui, porque eu moro numa rua comercial, literalmente, então é meio movimentado aqui. Nem tanto, deveria ser mais, porque se é uma rua comercial, mas parece que as coisas são meio, tipo, as lojas meio que fechadas, assim, parece que não funcionam todas. Mas, cara, essa questão da comida realmente é uma coisa bem interessante, assim, que eu estou prestando atenção. Tem muitas pessoas que compram comida só em feira, eles não vão em mercado. Gente, sério, isso pra mim também foi assim, ó. Eles vão na feira, no sábado, no domingo ali, sei lá, compram tudo pra semana e é isso. Porque eles querem comer tudo fresco, tudo local, tudo. É outra mentalidade, é outra mentalidade. Uma coisa também que eu queria muito falar desse um mês que eu estive aqui na França, que também eu não tenho como saber, né? Não ter 100% de certeza, é que o clima parece ser muito melhor aqui onde eu estou do que em Luxemburgo. Parece ser mais ensolarado. E eu espero, em nome de Jesus, que isso seja realmente verdade, assim, a realidade. Porque, cara, depois de morar em Luxemburgo, eu realmente tirei as minhas conclusões de que não dá pra morar num lugar que não tem sol. É muito triste, muito depressivo. Ai, gente, não dá. Eu espero realmente que aqui tenha mais sol, porque eu acho que isso vai ser muito bom pra mim, vai mudar um pouco a minha felicidade e tudo mais, porque isso influencia muito. O sol, ele influencia muito no seu humor. Inclusive, quando tem o inverno, outono, assim, que fica mais cinza, escurece mais cedo, as pessoas ficam muito depressivas.
por falta de vitamina D e porque... É uma vida muito triste, gente. Escurece às 4 da tarde, cara. E você dorme às 10, ou seja, você fica 6 horas no escuro. Gente, isso não é vida, não. Não é vida! Outra coisa que eu acho super válido de falar é a questão da criação, gente. A França, ela é muito conhecida por ensinar as crianças de uma forma para que eles sejam independentes. E, assim, cara, muito real, muito real. A minha criança, eu cuido de uma criança só. Ele é muito independente, ele sabe de tudo. Isso é muito bom. Ele sabe o caminho pra ir pra todas as atividades dele. Ele sabe como botar as coisas dentro da máquina de lavar. Ele sabe de tudo. Tudo. E isso é muito bom. É muito bom. Porque o au pair, ele infelizmente, muitas crianças acabam tratando as au pairs como uma servente ali, entendeu? Tipo, você faz isso pra mim, faz isso, faz aquilo. E se você pega uma família que tem essa visão da criança ser independente e tudo mais, a criança vai fazer muito mais coisa pra ele do que, tipo, do que você fará, entendeu? Tipo, você não vai precisar ficar pegando coisa pra criança e tudo mais, eles serão bem mais independentes. Tem sim um lado negativo, porque uma criança que é criada assim, eles acham que eles sabem mais do que você, eles querem dar opinião em tudo, e isso é um saco. Um saco, tem que saber lidar muito bem, assim, ter muita paciência. Mas, cara, é incrível. Gente, eu fico comparando as crianças que eu cuidava em Luxemburgo e a criança que eu cuido aqui, gente. Sério, dá vergonha. Dá vergonha da criação que aquelas crianças tinham. E eu já sabia disso, tá? Eu reclamava muito de como as crianças eram. E, cara, é outro nível. É outro nível. As crianças lá eram mais velhas e eles não faziam nada dentro de casa. Eles não sabiam de nada. Nada. Aqui a criança é mais nova e ele simplesmente sabe de tudo, faz de tudo. Ele corta coisa pra ele comer. Cara, sério, gente, é assim, impressionante. Isso sim é uma coisa que eu sempre falo. Se eu tiver uma criança, eu quero criar uma criança independente. Porque é outro nível, é outra coisa. A criança saber até o caminho pra onde ele tem que ir, tipo, pras atividades dele. Ele sabe de tudo. Às vezes ele fala, será que eu posso estacionar aqui? E aí ele fala, pode. Tipo, eu acredito nele, entendeu? Que ele sabe de tudo. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei de tudo. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa. Eu vou tentar atualizá-los sobre a minha vida aqui. Se vocês tiverem interesse em saber de alguma coisa, e o que você acha melhor ser au pair nos Estados Unidos, ser au pair em Luxemburgo, na França, a diferença, tudo, eu posso fazer um vídeo falando sobre. Outra coisa que eu esqueci, que eu acabei de lembrar, gente, o salário é um salário muito baixo, vocês têm que pensar muito bem nisso. E dá pra fazer umas coisas, você tem que ter, assim, saber gerir o seu dinheiro e ter um foco, tipo, eu quero viajar, eu quero fazer isso, porque realmente não é um salário muito bom. E um pocket money, como eles falam, né? Ajuda de custo. E também, se vocês forem vir, peguem uma família que vai te dar um benefício, assim, uma coisa melhor, tipo, pagar o seu chip, né, internet, pagar o seu curso, porque eles não são obrigados a pagar seu curso aqui. E o curso é muito caro. É muito caro. Isso é outra coisa que eu posso falar com vocês também, porque eu pagava muito barato lá em Luxemburgo, e aqui é tipo 1.000 euros. 1.000 euros um curso. Tudo bem que tem mais curso, acredito eu que tenha cursos mais baratos, mas, cara, é um absurdo. Isso é uma coisa que eu também posso falar em outro vídeo. Pegue uma família que vai te pagar um transporte, ou, né, um cartão de transporte, ou te fornecer um carro. Assim, tente fazer com que sua vida seja a mais fácil possível, porque as condições do au pair, muitas coisas não são boas. Esse programa tem muita coisa boa, mas muita coisa que tem que ser mudado em todos os países, mas em alguns países precisam ser mudados urgentemente, tipo, porque a au pair, tem países que a au pair tem mais direitos, tem países que a au pair tem menos direitos, então, assim, vale pensar nisso e escolher qual é o melhor país pra você. Eu posso fazer um vídeo falando também dos países que eu acho que são melhores pra ser au pair aqui na Europa.
E, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por me acompanhar aqui até o final. Eu vou tentar fazer mais vídeos, eu sempre falo isso. Eu só tenho que ter foco e pensar em quais vídeos eu posso fazer. Mas muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.